Olá, e aí? Tô aqui, conforme prometido, às 13 horas na capital paulista. Hoje para mais uma live. Tô super, mega, ultra feliz. Vão entrando, vão me dizendo oi. Adoro quando vocês me dizem oi. Hoje a Lilian Bertin vai falar com a gente. Ela já está aqui. Tô convidando ela para entrar para a gente poder conversar com ela, a mulher que escreveu A Hora Extraordinária. Oi, Olá, tudo Lilian! Que bem? delícia estar com você! Bem-vinda! Nossa, obrigada. Que prazer é Ah, todo meu, Elo. Você sabe que eu também sou assim uma fã sua há muito tempo. ah. Acompanho seu trabalho. Estar com você aqui hoje para mim é um grande privilégio. Ai, que delícia, que gostoso para mim também estar com você. Eu estava conversando com a equipe agora há pouco, né, dizendo, gente, é tão gostoso conversar com gente que entende o que a gente está falando. É isso mesmo. Que a gente fala e a pessoa faz, aham, sei do que você está falando. Eu falo, nossa, vai ser uma curtição conversar com a Lília, porque é exatamente essa sensação que eu tenho, né? De que a gente fala a mesma coisa, né? E está na mesma sintonia, e isso é bem gratificante, né? Tomara que a gente vá ampliando a nossa rede, né? De pessoas que falam e pensam igual. Então, bem-vinda, Lilian, que Obrigada, legal. obrigada. Eu queria dar bem-vindo também, bem-vinda também ao nosso pessoal, né, que está chegando. Vão dizendo oi, vocês sabem que eu adoro coração, então vão colocando coração, me sinto muito amada quando vocês colocam um monte de coraçãozinho aí na live. É muito Vamos. bom. E esses aviõezinhos, já vou até mandar aqui esses aviõezinhos para todo mundo. Dá para mandar para umas 20 pessoas aqui, gente, para muita Isso, gente acompanhar aqui essa live, né? isso. É uma oportunidade, é a hora do almoço. Então, pega, faz seu prato, senta aqui na frente, vamos comendo e conversando, né? Vão ouvindo o que a gente tem para falar. Eu tenho dito para as pessoas, né, Lilian, que no começo da quarentena, quando dava 6, 7, 8 horas, o Instagram lotava de live, né? Eu ficava assim, nossa, qual que eu vou assistir, né? Porque gente bacana pra caramba, com assuntos muito interessantes. E daí, quando eu comecei a fazer as lives, eu falei, bom, então eu vou sair da hora do rush e vou fazer a 1 hora da tarde. Porque a 1 hora da tarde, quando acabar tudo, quando acabar a pandemia, que as pessoas voltarem a trabalhar, é hora de almoço. Então elas vão poder continuar me assistindo a 1 hora da tarde. E daí, a 1 hora da tarde, virou rush também. Então, falei, ah, Você não, encontrou o Oceano Azul por algum tempo, mas logo as foi. pessoas já descobriram. Foi. O pessoal fala assim, ai, sabe que hora do almoço dá Ibope. Ontem eu fiz uma live às 7 da noite, né? Hoje eu estou fazendo a 1 hora da tarde com você, amanhã eu vou fazer ao meio-dia, depois eu vou fazer a 1, depois eu vou fazer as 2, né? Na semana Uau! toda. Então eu falei, bom, então o pessoal da hora do almoço tá disponível aí, porque estão me convidando para fazer na hora do almoço, né? Então, Que legal. muito engraçado isso. Bom, então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente. Claro que você tem aí 1 hora para contar, mas me fala um pouco assim da motivação de escrever um livro. Antes de falar do livro, eu sempre gosto Aham, da gente contar para as pessoas histórias, né? aham. As histórias são grandes metáforas. Isso. E eu costumo dizer, a história de se um conseguiu, todos nós podemos conseguir. É só fazer o mesmo caminho, né? Sem dúvida. É só usar a mesma estratégia mental, é só pensar do mesmo jeito e a gente chega no mesmo lugar. E aí eu queria saber da sua história, Lilian, assim, o que te motivou, né, a chegar onde você chegou?
É interessante essa pergunta. Eu adoro quando me fazem essa pergunta, porque quando a gente tem um livro, e principalmente assim, um livro que acaba se tornando um best-seller, dá a impressão que é algo assim para poucos, uma coisa meio, né, inatingível para a grande maioria. E eu Isso. também pensava assim. Só que, por incrível que pareça, eu não tomei a decisão de escrever um livro, eu fui provocada a escrever. Então, eu estava nos Estados Unidos num grupo de empresários e nesse grupo de empresários estava a Roseli Boschini, que é a presidente da editora, e ela fez um café da manhã para falar sobre quem gostaria de escrever livros. E eu fui Que nesse legal. café da manhã, eu fui nesse café da manhã que a gente fez num coffee, assim, próximo do hotel que nós estávamos. E eu fui para falar do livro do meu filho, que fala sobre vinhos divinamente, né? Ele é sommelier internacional, enfim. E daí a Roseli falou assim para mim: olha, Lilian, seu filho com certeza vai escrever um vinho, porque um livro, porque ele tem muito conteúdo, mas eu quero saber do seu. Eu falei: não, Roseli, imagina, eu sou uma pessoa muito comum. Eu não tenho livro e nem pretendo escrever um. Ela falou assim: ah, você tem sim. Eu quero que você me coloque num papel como você faz tudo que você faz. E aí que vem o X da questão, né? Porque muitas vezes a gente acha que tudo que a gente faz é normal, mas é normal pra gente. Às Isso. vezes você tem alguma habilidade que você faz com maior naturalidade, você acha aquilo absolutamente normal, mas para as outras pessoas não são. Não E é. a minha grande habilidade sempre foi de realizar. Eu sou muito realizadora. Então, eu ponho um propósito, eu vou lá e pouco tempo depois está realizado. E assim foi com o Tá. livro também, depois dessa provocação. E quando eu comecei a colocar no papel, eu percebi que para tudo que eu fazia, existia um padrão. E esse padrão Hum, era sempre o mesmo. E a Roseli, quando ela pediu para eu colocar isso no papel, ela falou assim: olha, aqui está seu método. Você tem um método para fazer as coisas do jeito que você faz. Porque eu percebo que você, uma hora está lá com os empresários, outra hora você está com a moçada lá do marketing digital, porque a gente participava de vários grupos em comum. E ela viu em mim algo que eu não via. Então, assim, como eu sou uma pessoa que realmente eu me julgo uma pessoa muito comum, eu sou mãe, sou esposa, sou avó, sou empresária, coisas que a grande maioria das pessoas são, eu não sabia que essa habilidade existia em mim. E quando eu coloquei isso no livro, muitas pessoas se identificaram e muitas pessoas viram que é sim possível a gente realizar sonhos desde que a gente use um passo a passo, né? E eu acho que essa foi a grande sacada, a gente se aproximar das pessoas e a gente mostrar, como você falou no início, que se eu posso, qualquer pessoa pode. E é. essa permissão vem de dentro da nossa alma, de dentro do nosso pensamento, que é a permissão de dizer, sim, vai lá, faz, porque você também pode ser feliz, você também pode fazer. Eu acho que é essa a grande lição que fica aí de eu ter aceito esse desafio de escrever o livro. E virou best-seller, né? Olha que coisa incrível. E aí você fez muita coisa com o livro, né? Você mudou de carreira? Sim, na verdade, eu já estava num processo de transição, porque como empresária, eu acumulei muita bagagem em 30 anos, né, de vida Uhum. empresarial. E os meus filhos já estavam assim assumindo parte das empresas e eu não gostaria de ser aquela mãe direcionadora eternamente. Ah, tem que ser do meu jeito. Eu acho que essa renovação é importante. Eu acho que você delegar tarefas, você confiar naquilo que você criou é importante. E eu já estava assim apaixonada pelo desenvolvimento pessoal, porque eu acho que a grande sacada do ser humano é se conhecer. Você se conhecendo, A tua empresa era o quê? ela é distribuição de alimentos e bebidas, e eu tenho rede de lojas também de vinhos, de presentes, de Quer dizer, bebidas. você mudou mesmo, né? Você era empresária de um Tudo isso, ramo e aí. tudo isso É. continua, mas continua sob as mãos, né, de uma nova geração, vamos dizer Ai, assim. que lindo, né? Tão importante. E, Eu tô reforçando, né, para as pessoas entenderem que você fez uma mudança aí de carreira, né? E deixou sim, os filhos voarem, né? exatamente. E olha que lindo que é essa transição. Como é Olha que bonito a gente bacana. conseguir é, assim, se libertar, né? E saber que a gente não é,
o único que sabe das coisas, as coisas, né? É verdade. E quando a Aliás, gente eu tô numa fase do não sei, Lilian, que é e é impressionante. maravilhoso, É maravilhoso. sensacional. Eu falo para as pessoas: mergulha, vai de cabeça no não sei, que é o melhor lugar para se estar, principalmente agora, né? Pois é, e daí quando começaram as palestras, que as pessoas me chamavam para palestrar sobre empreendedorismo, eu sempre dava esse foco bem voltado no desenvolvimento pessoal, porque eu acho que a pessoa bem desenvolvida pessoalmente, ela pode fazer o que ela quiser, tudo vai dar certo, né? Isso. E assim, porque você não destaca seu lado pessoal do seu lado profissional. E os grandes Não. entraves que a gente vê no mundo, e nas carreiras, e nas profissões de uma maneira geral, eles são pessoais. Não é o Uhum. externo, é o interno. Porque quando você assume e quando você se permite, nada te segura, né? E daí eu comecei a motivar outros profissionais a fazerem a mesma coisa. E sempre com uma responsabilidade muito grande que eu tenho de não ensinar as pessoas a queimar pontes, de fazer uma transição tranquila, sem trauma, sem prejudicar a família, aquilo que a gente chama, né, Ilô, de ecologicamente correto, para que não gere traumas, porque eu acho que todo sucesso baseado no fracasso de alguma coisa, ele não é pleno. É, é, E eu conhecendo a sua história e vendo essa guinada que você fez e essa conscientização linda que você criou na sua vida, é. eu falei, nossa, a gente fala a mesma língua com certeza. Por isso que eu fiquei muito Fa- feliz com esse bate-papo. é. Fala com certeza. É, as pessoas, de um modo geral, né? Eu costumo dizer que às vezes a gente precisa romper com alguma coisa, né? E a gente precisa romper com um passado, precisa romper com uma relação, precisa romper com como você, né? Você rompeu com uma profissão para assumir outra, rompeu com uma. E a palavra rompimento sempre nos lembra briga, É, desamor, fracasso, muitas vezes, né? E na realidade, eu proponho para as pessoas que a gente rompa com o nosso passado para poder reconstruir a pessoa que a gente quer ser, porque nós fomos construídos no passado. E se isso. nós formos levando essa mesma pessoa, nós nunca faremos algo criativo, né? Nós vamos só fazer algo repetitivo. E eu É, preciso romper com esse passado. Mas eu falo, gente, o único rompimento possível é com o perdão. E é o que você fala, assim, não queime pontes, né? Então, assim, não é para a gente ir, mas poder sempre voltar, né? isso. É fazer esse caminho, essa transição, e para mim, né, dentro da minha experiência, só o perdão nos permite não romper, não quebrar e não queimar pontes, né? Você rompe amorosamente, né? Você Isso. diz, olha, muito obrigado, foi ótimo, valeu, adorei. Ou não, né? Estou indo É, embora porque eu não gostei, mas aprendi, muito obrigado pela experiência e posso ir, né? Eu posso ir, fazer a transição de uma maneira não traumática, né? Que isso. é isso que você fala, né? Não É, queime pontes. é. O perdão, ele é tão sério, né? Eu estou fazendo um curso de psicologia positiva e eu tenho uma matéria só sobre perdão. É. E eu vejo que você levanta muito essa questão do Ah, eu sou perdão, é ativista do perdão. uma embaixadora praticamente do É, perdão, mas porque você faz isso na sua vida. Então é, você já sentiu provavelmente todos os benefícios de perdoar. Assim, clinicamente falando, o perdão ele é responsável pela imunidade, ele aumenta a isso, imunidade, né? isso, A questão de ativação das células, ou seja, ele ajuda na ativação celular, benéfica para o organismo. Então, assim, e sem contar que quando você perdoa, você se liberta. E se isso. liberta desse passado, muitas vezes dolorido. E ninguém consegue caminhar de uma forma plena se não perdoar. E eu acho isso, essa sua, vamos dizer assim, jornada, né,
de ensinar sobre o perdão e de enfatizar a importância do perdão é muito importante, É, principalmente nos dias de hoje, porque a gente não sabe o porquê das coisas, né? não. Mas a gente pode, vamos dizer assim, na medida do possível, aceitar, como você disse. O que não dá para compreender, vamos tentar aceitar. Eu tenho falado muito, né, Lília, que o mais difícil da quarentena vai ser sair dela, porque ela precisa ter valido a pena. Sim. A gente não pode ter vivido aí 90 dias, é, sei lá, 120, né, se for preciso, é, não pode, sem ter aprendido alguma coisa, sem voltar para a vida, ou sem. Eu digo que eu não estou voltando para lugar nenhum, né, porque eu não volto, eu vou sempre para frente, né? Não, gente, ninguém volta, nós não vamos voltar para lugar nenhum, né? Não tem a volta da quarentena, isso não existe, né? Nós vamos para frente, nós vamos subir para o próximo nível, nós vamos subir o novo degrau, nós vamos atravessar a próxima rua, nós vamos para frente, nós não vamos voltar, não existe voltar. Eu, por exemplo, não quero voltar para lugar nenhum, né? Porque eu É, já fiz, eu quero ir para frente, né? isso. A gente precisa aí chegar no próximo projeto, no próximo nível, no próximo caminho, sem traumas. Isso. Porque E senão a gente vai ter um trabalhão para cuidar do trauma e nós vamos perder a próxima meta, né? A próxima fase. É como num jogo do videogame, né? Eu preciso ir para a próxima fase. isso. E se eu não morri, se eu não perdi todas as minhas vidas, né, nessa fase, eu estou pronta para ir para a próxima. Mas eu não posso ir traumatizada. E o Isso é tão único, legal, né? e o único jeito de não traumatizar é com o perdão. Sim, com certeza. Porque assim, as pessoas falam essas nomenclaturas de estamos no mesmo barco, não estamos no mesmo barco, não importa qual seja o seu momento, qual seja o É, barco, seja lá o que for. Não fique esperando as coisas externas acontecerem para você tomar decisões. é Eu, isso. eu, sou, eu sou muito enfática nisso, porque assim, para a gente realizar, você pode realizar como a gente está fazendo agora. Liga seu celular, toma uma decisão. Nós estamos na era do compartilhamento, nós estamos na era da união, É nós isso. estamos na era da reinvenção, ou seja, as pessoas estão muito acostumadas a serem espectadores e elas estão deixando de viver o que é preciso viver. E para que a gente faça a diferença na nossa vida, é importante que você olhe para dentro e fale o que eu posso fazer hoje, com os recursos que eu tenho agora. Porque é muito fácil a gente se motivar em épocas propícias, em ambientes que são favoráveis, com dinheiro no banco, tudo isso é muito fácil de fazer. Agora, né? A gente está sendo chamado a essa mudança dentro daquilo que está posto para a gente. Então, o que, que você tem que você pode usar hoje? Quais são as ferramentas? E olha só, os benefícios da pandemia. A gente jamais estaria hoje aqui reunidas se não Nossa, fosse essa oportunidade. Então, assim, estão surgindo paralelamente a todo esse caos que a mídia mostra, que eu sou, assim, particularmente contra toda essa, né? Essa exposição muitas vezes desnecessária. Informação é importante, mas a exposição desnecessária não é. Paralelo a isso, existe um mundo de oportunidades. E todos nós podemos descobrir essas oportunidades e trazer isso no nosso benefício para que a gente possa se aprimorar todos os dias, isso. né? E eu acho que é nisso que a gente tem que se apegar, é nesses exemplos que a gente tem que se pautar e principalmente cuidar daquilo que a gente estava falando, né, Heloísa, sobre a positividade, sobre a gente ser Isso. positivo e encarar os nossos bichos. Isso. As pessoas falam assim, como que eu posso, né, fazer alguma coisa diferente se eu perdi o emprego, se eu estou sem salário, se eu estou com medo porque eu não sei se eu tenho o próximo emprego, se eu perdi um parente, se
tudo que nos acontece é um aprendizado. Sim, E tudo, eu costumo dizer que o universo não erra de endereço. Ele não. sempre manda para o endereço certo. Se o endereço é o seu, é porque é você que tem que se haver com essa situação. A Sim. grande sacada é se perguntar para quê? Para que eu estou vivendo isso que eu estou vivendo, seja lá o que for, né? E esse é o aprendizado, né? Seja lá o que for, como é que eu posso olhar para isso, né? E aí eu fico pensando, você fala sempre da oportunidade, né? De se dedicar 1 hora por dia para o seu sonho. Eu acho isso tão maravilhoso, né? É, e se a pessoa tiver assustada, com medo, ansiosa, sem saber como é que termina essa história, né? É, como é que ela pode se dedicar 1 hora por dia? Olha, Qual é a tua. Fazendo o quê? por exemplo, a gente vê o seguinte, né? Pode ser que a pessoa esteja desempregada, sem dinheiro, seja lá o que for. Mesmo que você tenha dinheiro, certo? Mesmo que você tenha condições, vamos supor que você tenha na sua mão R$ 500.000 e você vá começar um negócio. Qual é a garantia de que esse negócio vai dar certo? Quer dizer, você pode estudar mercado, você pode contratar pessoas, você pode fazer tudo o que precisa ser feito, mas qual a garantia? Gente, empreendedorismo por si só já é um ato de fé. O que difere é um ato de fé. Você É, tem que acreditar mais do que ninguém que aquilo vai dar certo. Eu tive casos, por exemplo, de pessoas que não tinham dinheiro nem R$ 50 para começar. E isso na época que eu fazia mentorias presenciais, um dia eu fiz uma mentoria e convidei algumas pessoas que estavam realmente desempregadas para que dessem uma nova abordagem para a vida. E eu falei, tudo bem, você não tem R$ 50 para começar, mas você tem roupas no seu armário? Eu tenho. E com certeza alguém ou alguma amiga deve gostar de uma roupa sua. Vende. E num desses casos, a pessoa vendeu, ela conseguiu R$ 50. Com esses R$ 50, ela começou a fazer, sabe o quê? Sacolé, aqueles sorvetinhos gourmets. E ela começou a vender no prédio, porque morava num prédio com muitos apartamentos, eram vários conjuntos. E depois ela descobriu que vendendo aqueles sacolés, ela podia também pegar salgadinhos em consignação, ou seja, ela ia vendendo salgadinho e já tirava os pedidos do sacolé. Ou seja, nada vai te dar respostas se você não começar a se movimentar. É a isso. nossa ação todos os dias no sentido correto ou numa tentativa que vai nos dar resposta. E eu sempre digo assim: tome decisões rápido e faça ajustes lentos. Ou seja, quer começar? Começa. No meu livro, a gente dá um planejamento, a gente dá um passo a passo para que em 30 Sim. dias a pessoa coloque um pequeno sonho. Mas o que acontece? Eu vejo que as pessoas, elas não querem fazer o básico. E não, Querem o pronto, né? não sai, não sai. Para você conseguir uma coisa grande, você tem que começar no passo a passo mesmo. Tem que começar a realizar pequenas coisas para que o seu cérebro entenda que você está no caminho certo, que você está criando novas oportunidades. E daí sim você partir para coisas maiores. Então, por isso que é importante. Liga seu celular. Ah, eu tô desempregada, não sei o que fazer. Olha para tua casa. Com certeza tem alguma coisa parada que você possa transformar em dinheiro, que você possa fazer alguma coisa na cozinha, que você possa fazer um serviço externo, porque eu sempre digo o seguinte: trabalhar não é vergonha para ninguém. Se você está Ninguém. trabalhando e honestamente, com certeza você vai ter o que fazer, porque existe uma demanda, existe uma necessidade. Agora, muitas vezes, não é do jeito que você quer, né? Mas quando a gente. Essa história de eu só vou fazer aquilo que eu amo e Para, não. empreender significa eu ainda não empreendi porque eu ainda não achei aquilo que eu quero, aquilo que vai me dar brilho nos olhos, aquilo que vai me dar prazer, né? E eu digo, gente, calma, vai fazendo, depois você acha, mas primeiro faz, né? Que é exatamente isso que você fala, né? Que a gente fala assim, olha, o tal do TBC, né? Tira a bunda da cadeira, vai fazer qualquer coisa.
Eu tenho uma palestra no YouTube que eu falo do trabalho e eu digo, gente, eu vou vender limão na feira, sem, Isso, sem o menor problema, né? eu também. E aí, outro dia, conversando com o Geraldo Rufino, né? Ele estava É. dizendo que quando ele tinha 10 anos, ele fez um favor para o vizinho e o vizinho tinha um limoeiro e falou para ele, olha, você e seus irmãos podem pegar os limões que vocês quiserem aqui. E aí ele começou a pegar os limões e vender na feira. Sim. E aí ele falou assim: eu aprendi, gente, que sorriso vende. Eu era um menino pretinho de 10 anos, pequenininho, com 2 saquinhos de limão. Eu ria para as madame e as madame compravam limão de mim. Simples assim. E o Rufino é um super exemplo de empreendedorismo. Você sabe que eu, com 9 anos de idade, eu já descobri a questão de oferta e demanda. Porque, Ah, assim, tinha uma vizinha minha que ela tinha um monte de catálogos de tudo quanto é coisa que você pode imaginar. Na época era Avon, Christian Grey, Demilos, era um monte de coisa. é. E eu tinha, todas as quintas-feiras, a minha mãe tinha 7 irmãs, ou seja, era uma mulherada. Eu simplesmente ia na casa da vizinha, pegava os catálogos e levava no café, na hora do café. E eu comecei a vender tanto, tanto, que a minha vizinha começou a me dar um dinheirinho, ou seja, nunca faltou dinheiro na minha mão. E aí eu fui despertando para esse lado do empreendedorismo, ou seja, existe alguém querendo comprar, existe alguém querendo vender, e a gente faz essa intermediação. Aí que nasce o empreendedorismo. Lá no Vale do Silício, ele sempre diz assim: quando você quer fazer alguma coisa e não sabe o que, comece a prestar atenção no que as pessoas estão procurando. Eu acho que é o Maurício que fala muito bem isso. Ele fala: É. follow the money, siga o dinheiro. Onde que as pessoas estão precisando de alguma coisa? As pessoas precisam comer, as pessoas precisam beber, as pessoas precisam. O que que você pode fazer para suprir essa demanda? E aí tá Isso. o caminho para você começar. E pode ter certeza que por mais que você ame o que você faz, dentro daquilo que você está amando fazer, tem coisas muito legais, tem coisas muito chatas, Em não é? todo lugar, né? Quando eu ouço as pessoas dizerem, não, mas eu não quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Eu falo assim, então, você tem todo o direito, pode fazer aquilo que você quer, então não reclama, Sim, né? Então, assim, é, ok, eu não quero fazer, eu não vou fazer e também não vai ter sucesso. É o preço, né? Então, assim, tem preço. alguma coisa que você precisa fazer. Então, eu falo, gente, eu nunca vou ter problema, porque eu tranquilamente vou bater na porta das pessoas e dizer: você tem um banheiro aí para eu lavar? Né? Pronto, né? Eu sei, eu sou ótima para lavar banheiro, eu sou muito boa. Então eu vou falar, olha, eu deixo teu banheiro limpinho. Você me dá R$ 10, está ótimo. Depois você me dá mais 20 e assim eu vou juntando até que eu comece. Eu falo, gente, eu gosto de palestrar. Então, se bobear, eu vou para a Praça da Sé, subo lá num caixote, digo, ó, galera, Vamos escutar. vem aqui que eu quero falar para vocês do perdão. Mas isso não dá dinheiro, portanto, eu vou primeiro lavar banheiro, vou primeiro vender Sim, limão na feira, depois eu vou subir no caixote fazer minha palestra, é né? isso. Esse é o caminho. E você sabe que eu estive palestrando já nos Estados Unidos, Portugal, Japão, seja lá onde for, a gente encontra brasileiros e eu falei muito É, para brasileiros. Por que que esses brasileiros se dão bem nesses lugares? Porque eles fazem exatamente isso que você falou. Eles começam lavando banheiro, eles começam fazendo aquele serviço de limpeza nas casas. Lá eles não escolhem trabalho. Por que que aqui a gente não, escolhe? E isso. daí a gente acha que é porque foi para lá que se deu bem. Não, é que porque foi para lá, pegou 5 empregos, não escolheu dia, não escolheu hora, não escolheu o que ia fazer. E lógico que se dá bem. Se você fizer isso aqui no Brasil, você vai se dar bem também, Claro, claro. Eu tenho né? uma amiga, muito amiga, que há muitos anos atrás, a filha dela, final de adolescência, né, comecinho de faculdade, não tinha grana e começou a ser babá. Pronto. Nossa, o que ela foi criticada. Essa minha amiga, né? Porque como você deixa a sua filha ser babá? Eu falei assim, então, mas se ela fosse para os Estados Unidos, era isso que ela ia fazer lá. Pronto. Por que que ela não pode fazer aqui? Olha Qual que é que o problema? sacada maravilhosa. Mas isso não pode, né?
aqui os nossos filhos não podem, a gente não deixaria. E ela falou, vai, você não quer ter dinheiro? Vai ser babá. Eu tenho uma amiga que tem uma filha que precisa de uma babá de confiança, e lá foi a menina, se deu super bem, foi fazer até pedagogia depois, por conta do gosto, né, de ficar com a criança. Hoje ela é pedagoga importante de uma escola grande, e ela foi fazendo o caminho dela, mas ela começou como babá. E é Aprendeu na isso, né? prática, né? Aprendeu na Isso. prática. Os E isso meus nos filhos Estados Unidos começaram. é isso. Os meus filhos, o Rodrigo, que é o mais velho, agora ele tem 31 anos, ele começou na empresa varrendo o chão no pátio, certo? Então, assim, e ele fala até hoje para todo mundo. Gente, a minha mãe fazia eu varrer o chão lá no pátio, junto com o pessoal do carregamento, né? A Vivi também começou sendo ajudante de RH até o dia que ela entrou no sala do pai dela e falou assim: pai, é um absurdo. Olha só o quanto a minha mãe me paga e o quanto a secretária ganha. Porque ela fazia os recibos do RH, né? E daí ela sabia lá. Então, assim, foi muito legal eles terem esse aprendizado, porque, assim, o Sim. valor do trabalho é inestimável, inestimável. 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 E se a gente leva isso para a vida e a gente assim, dança conforme a música, né? Hoje, se eu entro na minha empresa, por exemplo, e eu ver um papel no chão, eu vou catar o papel no chão. Não tem essa, né? Então, eu acho assim que a gente nunca pode perder a nossa essência, a nossa raiz. E o que faz com que as pessoas paralisem é elas perderem, por exemplo, o que vão pensar de mim, ficarem preocupadas Isso. com o externo. Isso. E essa preocupação demasiada com o externo faz com que as pessoas bloqueiem suas oportunidades de crescer. Por exemplo, quando eu resolvi ser palestrante, lógico que passa pela cabeça da gente, mas o que vão pensar? Agora, se eu tivesse ficado paralisado porque o que vão pensar, eu não teria tido milhares de oportunidades lindas que eu tive na minha vida. Eu não estaria tão bem comigo mesma como estou hoje, não é mesmo? E ainda conciliando, porque eu ainda faço parte do conselho, ainda dou boas ideias, e Isso. por estar no mundo empresarial, a gente tem uma visão mais abrangente das coisas. E olha só, eu acabo sendo a motivação dos colaboradores, porque eles me olham e falam: olha só, né? Ela não se acomodou por ter uma empresa e tudo mais, está indo, está buscando seus sonhos, e é isso. Eu acho que os sonhos, eles existem para serem realizados. Isso. Eu vi Só que tem um caminho, né, Lilian? Então, assim, Tem. eu não posso, eu quero ser palestrante hoje. O que que eu faço? Então, primeiro você tem grana para investir, você tem como se sustentar, você tem como aprender, você tem como se. Ótimo. Você não tem, primeiro vai fazer essa lição de casa, né? Sim. Primeiro vai ter recursos. E aí você vai sim ser palestrante, não tenha dúvida. Você merece, você tem competência, você sabe, mas o caminho que você fizer vai te dar, inclusive, estofo para fazer uma boa palestra, né? Você vai ter história para É, contar, você vai ter vivência para compartilhar, que é aquilo que eu digo da metáfora, né? Que é importante a gente contar para as pessoas da nossa história, para dizer, olha, sim, foi isso que eu fiz. E aí as pessoas podem fazer igual, né? E com chegar no certeza. mesmo lugar ou chegar um degrau acima, um morro mais alto, né? E isso é super importante. Quer dizer, você fez uma transição de carreira. A hora que Uhum. você escreveu o livro, você viu uma oportunidade, foi isso? Sim, exatamente. Eu já estava bastante inclinada para essa área, porque é uma coisa que me alinha com o meu propósito. Estar palestrando, você sabe o que é isso, você estar no palco, você transferir experiência para que as pessoas não precisem passar pelas mesmas dificuldades que Isso. você, para que você encurte caminhos, para que você levante uma bandeira e fala: olha, eu passei por isso, não faz isso não. Você pode, né, diminuir seu sofrimento. Ou seja, isso é um propósito de vida. E eu acho que eu faria isso de graça para o resto da vida. E a gente tem certeza que está no propósito quando você
faz com esse amor tão grande, né? Isso. Então, eu acho que E as pessoas querem isso, né? E eu é, sempre digo isso, eu quero ser modelo, eu quero ser uhum, a grande motivadora, né? Como é, você, para que as uhum, pessoas cheguem aonde a gente está, mesmo porque nós vamos passar e alguém vai precisar fazer, né? sim, Então, que a gente seja esse grande motivador. Mas tem um caminho para construir, tem um né? caminho, E tem um caminho. é isso que é bacana, né? E você fala muito desse caminho, né? No seu livro, você Falo. ensina um método, né? Então, assim, Isso. resumidamente, conta pra gente aí. E, gente, vocês precisam ler o livro da Lília, mas resumidamente, conta pra gente como que é isso? Olha, Como é o método? a gente fala sobre o método ímpar, que ele tem 5 passos, que é você ter uma ideia. Então, a gente dá exemplos de como você ter ideias, aonde você, né, busca essas ideias. Como a gente já falou aqui, olhar ao seu redor e prestar atenção nas necessidades das Isso. pessoas, né? Depois você vai mentalizar, porque a parte da mentalização é muito importante. A gente que trabalha com PNL, que é programação neurolinguística, física quântica, psicologia, a gente sabe o quanto é importante a mentalização do que você quer. Normalmente as pessoas se concentram no que elas não querem, Isso. né? E elas atraem coisas muito ruins para elas. Então, a gente mentalizar no positivo, naquilo que você realmente quer que aconteça. Depois a gente ensina a questão do planejamento, porque planejamento, ele é importante em qualquer situação, seja para realizar sonhos, seja na parte empresarial, seja o que for. O planejamento, ele é Na importante. vida, né? Na vida. Sim, e a questão do planejamento, você vai ver o que você precisa de recursos, muitas vezes de tempo, de dinheiro, de pessoas, porque às vezes a questão não é dinheiro, né? Às vezes a questão é tempo, às vezes a questão não é tempo nem dinheiro, são as pessoas que você vai ter que você vai precisar para engajar no seu projeto, enfim. A parte mais importante é o quarto passo, que a gente fala efetivamente de você agir. Porque tem gente que é ótima em planejamento, faz tudo bonitinho, desenha, põe data, mas não age, né? Se paralisa diante da hora, na hora de agir. Isso. Por fim, o que eu falo que você tem que tomar decisão rápida e depois fazer ajustes mais lentamente, é você sempre reavaliar. Então, esse método chama método ímpar, é uma coisa muito simples, mas o que eu digo no livro é o seguinte: a gente não erra em coisas muito grandes, a gente erra no básico. Isso. E as grandes. A minha vida inteira eu disse que eu dou conta de elefantes e tropeço em formigas. Sim, é isso, é isso. Ah, o que são as crises na nossa vida, que é o que eu digo no livro? Ela é a soma de várias pequenas negligências que você cometeu durante a sua vida, seja na sua saúde, na sua profissão, nas suas finanças, no seu relacionamento, com você mesma. São pequenas coisinhas que você vai deixando, deixando, e quando você vê, algo acontece que te chama a essa realidade daquilo que você precisa colocar em prática. É, ontem eu estava falando de dinheiro, né? Dessa energia do dinheiro, e eu estava contando assim: se nessa quarentena você ficou sem dinheiro, não foi a quarentena, né? Foi porque você Sim. plantou. E aí a gente Uhum. sempre colhe o que planta, porque nessa quarentena tem um monte de gente que está ganhando dinheiro, né? Então, Uhum. assim, também foi plantação. Sim. Então, se o dinheiro escapou, se o emprego escapou, se você está vivendo um momento de solidão, de depressão, de dor de alguma forma, olha para a sua plantação, Sim, né? sem Porque dúvida. assim, tudo que você planta, colhe. Não Isso. tem, não tem segredo, né? Essa é a matemática da vida. E se está acontecendo agora, é porque no passado você não plantou. Então, dentro do seu método o que faltou, né? Sim, Faltou ação, faltou isso. planejamento, faltou É, escolha, faltou parceria, faltou. Então, olha para trás para é. poder plantar agora, né? E Porque o essa, futuro vai continuar. Então, constrói um sem dúvida. passado positivo, né?
E essa reavaliação, ela é tão importante que ela deve ser diária na nossa vida, todos os dias mesmo. O que que eu fiz hoje que eu posso melhorar? O que que eu posso, né? Aonde eu falhei? O que que eu posso fazer diferente amanhã? Se a gente fizer isso, esse exame todos os dias na nossa vida, a gente vai conseguir realizar muito mais. E a questão de você não colocar a culpa no externo, porque Isso. as crises nunca vão acabar, as dificuldades nunca vão É. terminar, vai terminar essa crise, virão outras. Então, como eu estarei preparado para o futuro? E eu não posso pensar que o futuro ele vai chegar daqui a 10 anos. O futuro já é amanhã mesmo. Né? Então, que a gente seja todos os dias melhor do que ontem para que esse resultado realmente seja positivo. Ele pode não ser tão expressivo, mas que ele seja sempre positivo. Né? É, e é uma coisa assim, como que se constrói o positivo, né? Uhum. Porque eu digo para as pessoas, se você não sabe o que fazer da vida, tenha como projeto construir a sua positividade, Sem né? dúvida. É o seu projeto. Então, assim, primeiro vai construir. Então, se você não sabe, primeiro constrói a sua positividade. E aí, faça isso, planeje, dedique, persista, faça de novo. E isso está tão à nossa disposição. Você não precisa sair de casa, você não precisa do emprego, você não precisa de dinheiro, você não precisa de nada, né? Tá na tua mão, um dia depois do outro, construir a sua positividade. Tá na sua mão sair desse período mais difícil melhor, né? Dizendo, ó, eu aproveitei esses meses todos e saí muito melhor do que quando eu comecei a quarentena. Eu estou mais positivo, eu estou mais otimista, estou mais esperançoso. Eu digo, gente, a base do futuro é a confiança. A Sem gente dúvida. não constrói o futuro sem confiança. Nossa, isso é Agora, muito importante. e do jeito que nós estamos hoje, não dá para confiar no futuro. A gente não tem, a gente não sabe, mas nós nunca tivemos. Nunca, nunca. Então, assim, foi sempre uma ilusão, É. né? Foi sempre uma fantasia de que nós tínhamos garantia do amanhã. Eu acho que o que aconteceu, na verdade, é o que aconteceu. Quem já assistiu aquele O Lobo de Wall Street, Sim, aquele filme, que ele sim, começa a trabalhar com papéis e de repente, né, ele faz aquela bolha gigante e tal e quebra todo mundo. O Covid, na verdade, ele veio para mostrar a realidade nua e crua. Como você é de verdade, sem máscara. A gente teve que colocar a máscara, mas as nossas máscaras caíram antes disso. isso, Então, assim, vem algo muito disruptivo que faz você se mostrar, que faz você enxergar, fazer um raio-x da sua vida. isso. Então, e eu vejo tantos casos terminais que são recuperáveis, por que que nós não seríamos? Né? Então, você vê muitas vezes pessoas com doenças terríveis que se curam, Uhum. pessoas com dificuldades financeiras que dão a volta por cima e que saem da dificuldade. Isso é uma questão de posicionamento. Como que você está se posicionando nesse momento? Não que isso seja fácil, a gente sabe que não é fácil, Não, né? não. Não existe mudança sem dor, não existe mudança sem sofrimento. Tem a fase da revolta, tem a fase da não aceitação, tem a fase da Se puxar os assim, cabelos, né? que você, né? Você fala, caramba, como assim? Todas essas fases são aceitáveis. Agora, o tempo que você vai demorar em cada uma dessas fases, quem decide é você. Tá certo? Porque a gente é ser humano. Quem falar que não tá sentindo, quem falar que não ficou bravo, que não ficou irritado, que não ficou triste, que não chorou, que não se descabelou, não sei. A É, grande maioria aconteceu isso. Agora, quanto tempo você vai ficar nisso? Aí é isso. com você a história, é você quem decide. E essa decisão, quando vem da alma, e você falou muito bonito, a positividade, ela vai elevar o seu padrão vibratório. E você vai Isso. começar a se consorciar com o que tem de melhor. Enquanto a gente fica aqui no baixo e se consorciando com o que tem de pior, a gente não vai encontrar soluções, não é, Elo? Não vai. Não vai. Enquanto a gente ficar ligado na mídia,
É. ouvindo notícia ruim e com prognóstico, né, de que o mundo vai acabar amanhã, de que as pessoas vão morrer, de que o país está acabando, de que... Eu falo, gente, esquece, desliga Isso. isso, porque assim, tá tudo dentro, não existe nada fora. Então, assim, é Uhum. você que constrói o país. Nós temos muitos Brasis dentro desse Brasil, Com né? Então, certeza. assim, é você que constrói o Brasil que você quer. Então, assim, dentro de você, escolhe fazer. E se você escolhe a positividade, você vai encontrar pessoas positivas. E se você encontrar pessoas positivas, vocês terão ideias positivas. E com ideias positivas, vamos ter ações positivas. Né? Isso E com mesmo. ações positivas, nós vamos construir um mundo positivo. Essa é Sem a dúvida. base da felicidade, né? Então, quando eu escrevo no livro O Mapa da Felicidade, eu falo exatamente isso. A positividade sustenta a felicidade. Com Não, certeza. não é possível ser feliz sem positividade. Mas É. isso não significa que eu sinto muito pelas mortes, eu sinto muito pelas dores, eu sinto Uhum. muito. Mas eu me pergunto qual é a minha parte, Isso. né? O que é que eu posso fazer? E eu não posso salvar o mundo. Eu sempre digo isso para os meus alunos, que eu digo, gente, a gente salva o mundo, mas o mundo à nossa volta, os Sim. nossos 20 metros de influência. Isso. Né? Então, o que eu posso fazer pelos meus amigos, o que eu posso fazer pela minha família, o que eu posso fazer por quem está perto. E aí eu estou salvando o mundo e estou construindo o mundo que eu quero. Eu estou me Agora, associando ao positivo, né? e às vezes a gente precisa de tão pouco para colaborar, né? Antes Isso. da live, eu estava falando no WhatsApp com uma pessoa que está hospitalizada, olha só, está hospitalizada com Covid. E é Uhum. uma pessoa que eu conheço, que é uma pessoa muito querida, e eu conversando com ela, olha, você está mentalizando, você está fazendo o trabalho de mentalização de curas do seu corpo, porque você sabe que os médicos fazem a parte deles, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Então, vai Isso. mentalizando a cor lilás, vai mentalizando a limpeza energética do seu corpo. Ou seja, da onde a gente está, com esses santos aparelhos que a gente está usando agora de comunicação, nós podemos ser um instrumento de ajuda às pessoas que precisam. Isso. É, liga para alguém da sua família que você não vê há bastante tempo, pergunta como ela tá, manda uma mensagem de carinho, grava alguma coisa que você sabe que é da sua expertise, que possa ser útil para as pessoas. Ou seja, se você não tem dinheiro, você tem inteligência, você tem sabedoria, você tem tantas coisas que a gente pode doar para a humanidade, que a gente pode ser útil para as pessoas. E é nisso que a gente tem que se apegar. Porque as pessoas acham que a questão é só a parte financeira, monetária, e não é só sobre isso. Nós somos muito mais do que economia, nós somos muito mais do que tudo isso que está acontecendo. E nessa união de positividade, se a gente se une muitas vezes numa oração, num pensamento equilibrado, nesse tipo de conversa que a gente está tendo, né, para incentivar as pessoas a serem melhores, a gente está espalhando coisas boas para o mundo. Isso. E você imagina se várias pessoas continuarem fazendo isso, que lindo que vai ser, né? Tem uma coisa, tem um pessoal aqui brigando com a gente, né? O Álvaro é o nosso ex-aluno, ele adora brigar comigo, né, Álvaro? Então, ele está falando aqui, né? Como uma pessoa entubada pode mentalizar o rosa, o lilás e tal, né? É, Talvez ela não possa, talvez ela esteja inconsciente, né? E talvez a gente possa fazer por ela, né? Então, sim, Álvaro, sempre é posicionamento, né? E você que me sim, conhece sabe que eu me posiciono positivamente, né? E aí ele fala assim, é o mundo de Poliana. Então, assim, também é o jeito de você olhar, né? sim, Tudo depende de você. Então, assim, se você quer olhar para o mundo ruim, devastador, é, desgraçado, né? Isso é sem graça, isso, sem a graça da vida, né? É, tudo bem, tá na sua escolha, né? isso, A nossa escolha, o nosso ponto de vista
é o lado positivo, é o nosso ponto de vista. E não tem, você sabe que eu fui tão dona da verdade na minha vida, eu bati tão de frente já com as pessoas e com os acontecimentos, e eu quebrei tanto a cara, Sem dúvida. e eu aprendi, né, que, nossa, que legal que você pensa desse jeito, Álvaro. Com certeza é um jeito que beneficia uma população, que deve fazer bem para você, e tá tudo bem, Tá né? tudo Tá bem. tudo bem. É muito O que nós legal a gente. estamos falando é nós temos este ponto de vista. E tá longe de mim, com certeza, da Lilian, sermos a dona da verdade, né? É só um Até ponto de vista. são tribos, né? Eu É, acho que a gente. Uma coisa que eu aprendi no Vale do Silício, quando eu tive lá com um grupo de empreendedores, aonde a gente vai no Vale do Silício tem a bandeira da diversidade. E aquilo me chamou muito a atenção. Você que vai num legal. banco, tem a bandeira da diversidade. Você vai numa empresa, tem a bandeira da diversidade. E eu perguntei, né? Eu falei, olha, que bacana. Mas por que em todos os lugares existe essa bandeira? E daí eles disseram o seguinte, que a grande soma que existe na humanidade são os pensamentos diferenciados. Você imagina se Ah, todo mundo pensasse que nem a Lília? Se todo mundo pensasse que nem a Heloísa. Então, nossa, ai, que é, pobreza, né? pobreza, né? Que chato. Eu não Muito chato. aguentaria. Muito chato. Agora, o que talvez esteja faltando uma pitadinha, talvez, para a humanidade, é esse respeito. Que É, legal, Álvaro, pela contribuição, bacana. A gente isso. adora isso, a É, gente respeita, mas a gente também tem um modo de pensar que nesses isso. 30 anos de vida empresarial, que eu já tomei muita porrada, mas muita porrada, e eu já fui a ferro e fogo com muita coisa, e já fui inflexível, e só era tudo preto no branco, virginiana, tinha que ser tudo, né? Tudo muito racional. Você imagina hoje, para eu estar falando dessa forma com vocês, quanta porrada eu já levei na vida. Mas daí vai vindo as situações na nossa vida que vão ensinando que muitas vezes, quando a gente trata as coisas com mais leveza, a gente se dá um pouquinho melhor, né? Isso. Mas é muito legal ter pessoas que pensam diferente e eu aplaudo mesmo quem Eu pensa também. diferente. Tem que respeitar, que cada um dá certo. Caiu aqui. O Álvaro está dizendo que ele exerceu o direito de discordar, né? E a gente dá todo o direito, né? Porque é na discordância que a gente vê o outro ponto de vista, né? Isso, Porque se eu ficar falando e todo mundo faz assim, nossa, muito chato. eu termino o meu falar do mesmo tamanho, Isso, né? Mas se é, alguém contesta, se alguém me faz pensar, né? Eu digo, sim, nossa, eu não tinha pensado deste ponto de vista, né? muito E legal, isso é muito legal. muito rico, é muito bacana. E eu trouxe justamente a Lilian, que compreende o que eu falo, mas ela vem de um outro lugar, né? Eu nunca Uhum. fui empresária, fui bancária, funcionária pública praticamente, porque eu era funcionária do Banco do Brasil, né? Eu Nossa, passei a ser empresária para aplicar o processo Hoffman, né? Para ter uma empresa para poder fazer o curso e aplicar essa metodologia. Então, eu não tenho a história da Lilian. E quando eu te convido, né, Lili, provoco para você contar a história, da onde você veio, o que você faz, é justamente para dar referência para as pessoas que de lugares tão diferentes, né, a gente chega numa mesma motivação, que é isso, olhar para a vida de uma maneira positiva, né? isso mesmo. Eu costumo dizer que de vez em quando eu faço isso, até por preguiça. Né? Eu falo, gente, dá um trabalho brigar. E eu já briguei tanto, né? Eu já fiz aquela coisa. É, eu acho que eu nunca contei aqui publicamente. Eu já quebrei 23 dentes. É mesmo. Você imagine o nível
de tensão e de raiva para quebrar 23 dentes e É. raiva que você não pode expressar, tem que Uhum. quebrar, né? Uhum. Então, assim, eu não quero mais quebrar dente, estou com uma Também preguiça. não, eu também ando com preguiça. Eu acho que a gente vai ficando mais leve com o passar dos anos, né? E eu participo de grupos, assim, por conta da minha profissão, de grupos ligados a shopping center, de grupos ligados a empreendedorismo, enfim. E é uma dicotomia nesses grupos entre os que são muito positivos e os que estão com muito ódio no coração, né? Ódio de tudo, ódio do governo, ódio de tudo. Assim, eu acho interessante as posturas e o caminho de cada um. Só que hoje, no meu caminho, eu não quero mais isso para mim, Nem eu. né? Estou com preguiça. Hoje no meu caminho, eu quero seguir aquilo que eu vejo que deu muito resultado. E o que mais deu resultado foi a questão de me trabalhar os meus impulsos, porque todos nós temos impulsos de uma forma ou de outra. Eu sempre fui muito impulsiva, sempre fui muito brava, muito correta. Eu não admitia que os outros fizessem. Eu achava que os outros tinham obrigação de saber o que tinha que ser feito, que eu não precisava dizer aquela coisa impositiva, aquela coisa, né? Não que eu seja permissiva, eu não fui ao zero, né? Do 0 ao 100, nem do 100 ao zero, não é isso. Eu continuo sendo muito criteriosa, mas abrandei muito meu coração e hoje eu sou muito mais feliz por isso, né? E sempre que eu posso dar um caminho mais leve para os meus mentorados, eu falo, ó, vai por aqui que você vai sofrer menos. Mas a vida tá aí para ser vivida, E experimentada. nós vamos chegar, né? O que eu acho mágico, e por isso eu insisto no perdão, é que o que eu acho mágico é que a gente vai chegar onde a gente quer. Nós Sim. temos todos os recursos que a gente precisa para viver a nossa vida. Portanto, o que você quiser fazer na vida, vai, porque você vai chegar. É Com certeza. só dedicação, prática, paciência com você, persistência, você vai chegar lá. Com certeza. Só que com o perdão, você vai viver mais fácil. Você vai precisar de menos facão para abrir a estrada, né? Você pode É, pegar estradas que já foram abertas pelos outros e agradecer, né? Você pode pegar pessoas que já fizeram o caminho e falar, acho que eu vou fazer igual. São estradas que já foram abertas. E daí isso. você não precisa do facão, não precisa da, né? Você não precisa. Já tem um monte de coisa feita. Pega o que está feito e faz do seu jeito, né? O original vem da cópia. Então, assim, É, copia o que está pronto e depois você ganha a sua originalidade, né? Então, isso mesmo. assim, copia, vai trabalhar, vai fazer coisas que você não gosta ainda, mas saiba que a hora que você tiver estrutura e experiência, você vai fazer aquilo que você quer, né? Isso é o caminho do fácil, é o caminho do perdão, né? E esse é o caminho que você ensina, né? Vai no método. O Roberto Chiniachik fala muito isso, eu gosto Vai no muito, método, né? segue o método. Ele fala, segue o método. A gente que é escritor da editora Gente, né? A gente ouve bastante isso, né? Segue o Segue o método. método. Isso mesmo, segue o método. E a Lilian tem o método, eu tenho o método, Isso né? Então, mesmo. assim, segue o método, já está pronto, né? Não inventa a roda, não faz nada muito difícil, né? Já Isso. tem o método pronto, né? E eu acho legal quando você fala de perdão, porque muitas vezes o perdão não está nem em perdoar os outros, está em se perdoar, né? Isso. A si O auto próprio. perdão, o auto perdão, ele é tão importante a gente falar tudo bem, eu errei, mas ó, dá para eu vou fazer diferente, né? Vou começar a prestar atenção nas coisas, vou mudar minha postura, enfim. O auto perdão, ele é o primeiro passo para a gente conseguir perdoar todo o resto. Isso. E é tão libertador. Nossa, eu acho o máximo É, quando a gente é. consegue a questão do perdão. E a gente acaba ficando mais grata pelas coisas também, né? Eu acho que perdão e gratidão, assim, são
uma dupla imbatível aí para a gente se libertar. É como se a gente criasse grandes asas e você fala assim, caramba, se eu conseguir perdoar tudo que eu passei, se eu conseguir ser grata por tudo, agora vem uma asa gigante e fala, voa, vai para onde você quiser agora. Porque assim, quando você conseguiu isso, é, agora é tudo seu, né? É, isso Porque vai mesmo. ficar tudo mais fácil. Eu falo para as pessoas, rompe amorosamente com o seu passado e faz o futuro que você quer. Sem Pronto, dúvida. tá na tua É, mão, né? tá na sua mão. Lilian, o Instagram está dizendo que a gente vai acabar. Eu quero super agradecer sua presença, foi maravilhoso. Muito Obrigada. obrigada. Obrigada por passar os seus ensinamentos para os nossos, para quem nos segue, né? Gente, obrigado por ter nos seguido e a gente vai para a próxima. Gratidão, viu, Beijo Elô? Foi um grande, grande querida. prazer. Super beijo. Fiquem todos com Deus. Ótima semana. Tchau, gente. Tchau. Até. À noite eu tô de volta.